Olá, estava aqui fazendo umas reflexões nessa nossa doutrina, né? Sempre estudando, vendo algumas palestras, estudando alguma obra. E todas as vezes que a gente vai estudando, vai refletindo, vai pensando melhor, a gente vai se entusiasmando sempre, vai ficando maravilhado com tantas informações reveladoras, com tantas informações importantes, para nos fortalecer o nosso dia a dia, para nos iluminar na nossa jornada. E aí eu estava pensando nessa linha e me ocorreu fazer uma reflexão para dividir com vocês, compartilhar com vocês, de que nada é por acaso, que tudo tem um propósito maior, tudo é por amor. Estamos todos mergulhados num grande planejamento de amor pela humanidade. Então, eu vou dividir com vocês algumas informações, alguns estudos, alguns recortes que a gente fez. E aí a gente vai conversando ao longo desse estudo, né? Então, primeiro aspecto que eu gostaria de trazer é o aspecto de que a gente precisa, enquanto espíritas, ampliar o olhar. Aquela velha reflexão de que nós estamos mergulhados na Terra, sendo a Terra um planeta dos 9 que a ciência conhece, e que nosso Sol é apenas uma das entre 200 e 400 bilhões de estrelas existentes no nosso sistema solar, na nossa galáxia, nossa Via Láctea, né? Que por sua vez é uma galáxia das 2 trilhões de galáxias estimadas pela ciência que existe. E nosso universo é um universo conhecido que se expande, embora já tenha uma dimensão, uma informação da ciência de que há a possibilidade de existirem vários universos, multiverso. Ou seja, a gente coloca isso para dizer que a ciência já faz a gente pensar para ampliar o nosso olhar, ampliar a nossa reflexão, a nossa capacidade de entendimento. Nós somos um planeta dos 9 conhecidos, do sistema solar, que é um dos sistemas solares, dos 200 a 400 bilhões de sistemas solares existentes na nossa galáxia, que é uma das galáxias, das 2 trilhões de galáxias estimadas que existem nesse universo, que é conhecido, que se expande e que já se fala em multiverso. Então, dentro desse contexto, a gente não pode perder a perspectiva de uma capacidade maior de planejamento. Então, a gente sempre começa a refletir de que todo esse contexto enorme de universo, de galáxias, de sistemas solares, de planetas, de vida, de evolução, eles não estão aí por acaso. Tudo isso está subordinado a uma lei de amor maior, uma lei de evolução, uma lei de progresso, algo como a gente chama de natureza, de que não é aleatório. Tudo está conectado, tudo está pensado e tudo avança conforme o projetado. E nessa linha, a gente traz aqui a informação que está lá no livro A Caminho da Luz, logo no começo, nesse capítulo intitulado A Gênese Planetária, que Emmanuel nos diz que rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas se reuniu nas proximidades da Terra, desse nosso planeta, para a solução de problemas decisivos da organização e da direção de nosso planeta, por 2 vezes no concurso dos milênios. Pois bem, então a gente traz a informação aqui de que é Jesus o nosso governador planetário,
É Jesus, o Espírito puro e eleito pelo Senhor Supremo do Universo, que comanda esse processo de evolução do nosso orbe. Que processo é esse? E de que processo nós estamos falando? Nós estamos falando disso aqui, que a Terra é um planeta que está evoluindo há 4,6 bilhões de anos. Então, a gente está vendo aqui todo o processo de evolução da Terra, o surgimento do planeta, o esfriamento do planeta, o surgimento da vida, e só mais ou menos aqui, há 7 milhões de anos atrás, então vocês vejam, 7 milhões de anos atrás, a Terra tem 4,6 bilhões de anos atrás. Então, só a partir de 7 milhões de anos atrás é que surge no planeta Terra o ser humano, o ser hominal, o pré-australopithecus, com 7 milhões de anos atrás. E somente mais ou menos há 200 mil anos atrás é que surge a espécie do Homo sapiens sapiens, que é o que a gente entende ser a última evolução do homem no planeta Terra. Então vocês vejam que Jesus é esse espírito escolhido pelo Senhor Supremo do Universo, puro e eleito pelo Senhor Supremo do Universo, para comandar esse processo de formação do orbe. E somente há 7 milhões de anos atrás, aí a gente diz somente há 7 milhões de anos atrás, por quê? Porque um planeta que tem 4,6 bilhões de anos, bilhões, meus irmãos, são 9 zeros, 4,4,6 e 8 zeros na sequência. Somente há 7 milhões de anos surge a encarnação de um espírito num corpo hominal, digamos assim. Então, Jesus é esse espírito que vem acompanhando essa evolução da espécie há 4,6 bilhões de anos atrás. E quando a gente fala que tudo há um planejamento maior, que tudo há amor, a gente precisa entender que, como tudo na vida, a gente vai ver um texto mais adiante de Santo Agostinho, tudo progride, tudo é progresso. Então, esse planeta que foi, digamos assim, metodologicamente caracterizado por evolução de 5 níveis diferentes, mundo primitivo, mundo de expiações e provas, mundo de regeneração, mundo celeste, mundo feliz. Essas escalas de mundos, a gente pode refletir que no próprio Livro dos Espíritos ele coloca uma outra condição de planeta, que é um planeta transitório, ou seja, uma sexta categoria de mundo. Então, essas 5 categorias de mundo aqui, elas dizem respeito a mundos onde habitam espíritos. Então, numa condição anterior, que é essa que a gente está falando aqui, antes de aparecer o surgimento do homem, esse nosso planeta era um planeta transitório, que ainda não era habitado por espíritos. A partir do momento em que o homem começa a habitar, encarnar em seres hominais, o planeta Terra começa a seguir a sua escala de evolução de mundo primitivo, predomínio da força bruta, seres rudimentares e primeiras encarnações, e vai evoluindo enquanto planeta para mundo de expiações e provas, depois para a regeneração, depois para mundo celeste, depois para mundo feliz. E, paralelamente a isso, a gente há de considerar que a condição de encarnação do planeta é também compatível com a escala de evolução do espírito. Então, os espíritos também evoluem como os mundos, passando da terceira ordem dos espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores, para uma segunda ordem dos bons dos espíritos superiores, onde existem as categorias de benevolentes, sábios, espíritos de sabedoria e espíritos superiores, até atingir a condição da primeira ordem dos espíritos puros, os que já alcançaram a perfeição. Então, isso significa dizer, meus irmãos, que em tudo há um planejamento. Na medida que os espíritos, que os planetas vão se preparando
para dar morada à habitação desses espíritos, os espíritos precisam também, igualmente, evoluir. E na coordenação de tudo isso, há um planejamento maior, uma inteligência maior que nos guia, que nos dirige e que nos impulsiona para esse processo de evolução permanente, não é? Então, só para a gente refletir nisso que a gente está colocando, onde que a gente está? Se a gente olhar direitinho esse quadrinho aqui, a gente vai ver que no estágio zero, do lado esquerdo desse quadro, a gente tem o estágio de animalidade, onde predomina a materialidade, a influência da lei de causa e efeito, a ignorância, o materialismo, o instinto, digamos assim. Né? E do lado direito você tem a angelitude, onde predominam as coisas do espírito, a espiritualidade, a influência da lei de amor, o conhecimento, a responsabilidade, a sabedoria e a razão. E nesse caminhar, nessa evolução, a gente vai se tornando menos matéria e se tornando mais espírito. A gente vai se tornando menos animal e vai se tornando mais angelical. Então, é nesta evolução que nós vamos vendo a evolução do espírito e vamos vendo a condição dos mundos habitados. Então, aqueles mundos primitivos estaria mais ou menos no começo desse quadro da evolução espiritual. Nós, expiações e provas, nós estamos mais ou menos aqui nesse segundo degrau do quadro de evolução espiritual. Ou seja, já começa a predominar alguma coisa do bem, mas ainda temos uma parcela muito grande de material, coisas do espírito, coisas da matéria. Na hora que nós estamos passando para uma condição de regeneração, a Terra está hoje nessa transição, a gente vê que a gente começa a mudar o patamar, onde a gente vai começando a igualar as coisas do espírito com as coisas da matéria, e depois a gente vai evoluindo para que as coisas do espírito comecem a prevalecer. E por aí a gente vai nessa escala evolutiva, a chegar na condição de mundos ditosos ou felizes, a condição de mundos celestes ou divinos. A gente não pode perder essa perspectiva de evolução, porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 3 e 4, que do ensino dado pelos espíritos resulta que muitos diferentes são uma das outras condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que estes últimos são ainda inferiores ao da Terra física e moralmente, que é o caso do mundo primitivo, não é? Na mesma categoria e outros na mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores em todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência dos mundos inferiores, primitivos, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, nós estamos nesse processo de evolução dos nossos espíritos e de evolução do nosso orbe terrestre, né? Então, nessa direção de espíritos que dirigem no comando do orbe planetário, há um esforço pedagógico que a gente vem refletir e trazer para vocês, no espírito de educar moralmente a humanidade. Então, desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade se coloca em condições de receber informações quanto ao seu aspecto religioso, Jesus e seus diversos emissários se esforçam para que a gente receba informações relevantes quanto à nossa educação moral, à nossa educação religiosa. E assim é que Jesus comanda, digamos assim, esse movimento de revolução religiosa ao longo da história da humanidade. Se a gente pegar uma linha de tempo das principais religiões, a gente vai ver aqui que 2000 anos antes de Cristo, a gente já tinha o hinduísmo, a gente já tinha o judaísmo. 500 anos antes de Cristo já surge o taoísmo e o budismo.
No ano zero surge o cristianismo, depois no ano 500 e pouco surge o islamismo, o shintoísmo, sikhismo, a fé Bahá'í. Então, eu trago aqui uma escala de linha do tempo das principais religiões para dizer que há um esforço pedagógico dos que dirigem o nosso orbe planetário para, de tempos e tempos, enviarem missionários para educar a população de nosso orbe, para educar esses espíritos que povoam a nossa Terra. E então, todos esses movimentos religiosos, a gente não pode perder de vista que todos esses movimentos religiosos são galhos de uma mesma árvore. Então, se a gente entende que Jesus é o governador planetário, que ele é o representante de Deus no nosso orbe planetário, que ele foi escolhido por Deus para conduzir esse rebanho terrestre, ele representa a lei de amor. E essa lei de amor é a árvore frondosa de seu evangelho. Então, todos os movimentos religiosos que a gente citou e todos os outros que existem ao longo dos anos, de acordo com as condições culturais, das condições evolutivas de cada povo, de cada região, de cada situação, a mensagem do amor de Deus, a mensagem do amor do Cristo, vem sendo, digamos assim, passada e repassada para essa humanidade com cada um desses movimentos religiosos, a ponto de doutora Helena Blavatsky nos trazer essa frase dizendo que todas as religiões são galhos de uma mesma árvore. Então é isso que nós espíritas precisamos compreender. Todos bebemos da mesma fonte, a fonte de amor que o Senhor Jesus nos oferece, não é? Então, só para a gente ter uma outra referência, aqui a gente tem a linha do tempo do movimento da Bíblia Sagrada, dos diversos livros que compõem a Bíblia Sagrada, não é? Aquela situação dos velhos livros, dos livros dos profetas do Velho Testamento, aqui Moisés, Davi, Elias, Isaías, Jeremias, e até mais ou menos no ano 600 antes de Cristo eles escreveram, e alguns outros movimentos, como a gente mencionou, que há um planejamento maior, do ano 500 até mais ou menos o ano zero, os profetas que escreveram no Velho Testamento pararam de escrever, mas surgiram outros movimentos para trazer luz, para trazer amor, galhos daquela mesma árvore chamada amor, como, por exemplo, a reencarnação de Sócrates, de Platão e de Aristóteles na Grécia, como filósofos para trazer esse movimento de amor, como, por exemplo, o taoísmo, o budismo, que surge mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Ou seja, há um esforço permanente de educação moral da humanidade. Se de mais ou menos 1.300 anos, que era Moisés, até mais ou menos ano zero, nós tivemos Moisés e os profetas pararam de escrever mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Mas a humanidade não ficou órfã de representantes do amor de Deus, de galhos daquela mesma árvore. Mandaram, nesse período, esses outros profetas, esses outros missionários que vieram trazer luz para a humanidade, os filósofos da Grécia e os movimentos religiosos que aconteceram no Oriente, como o budismo e como o taoísmo. Então, meus irmãos, por efeito didático, a doutrina espírita coloca que nós temos três grandes revelações na educação moral da nossa humanidade. A primeira revelação com Moisés, a segunda revelação com o próprio Cristo, e a terceira revelação, a doutrina espírita. Então, o que é que isso quer nos dizer? É que numa primeira revelação, a gente traz Moisés com a sua lei de justiça. Por quê? Quando a humanidade estava preparada para receber as informações do Deus único, Jesus manda esse emissário, Moisés, para que nos revele os 10 mandamentos. E quando a humanidade evolui suficientemente para receber
uma nova luz, digamos assim, pela sua maturidade. Aqui vemos isso, vem primeiro Moisés, os diversos profetas, os filósofos gregos, o budismo, o taoísmo, e quando a humanidade passa por Alexandre Magno, por todo o movimento que antecede a vinda de Jesus, vem Jesus nos trazer a lei de amor, trazendo a síntese do seu mandamento, dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a si mesmo. E tudo o que queria que os homens os fizessem, fazei-vos a eles. Esta é a lei e os profetas. Portanto, meus irmãos, a humanidade sempre está amparada pelo amor do Cristo, revelando as doutrinas e as leis de Deus para nos fazer evoluir. Então, nada é por acaso e tudo é por amor. Sempre há um ascendente divino, sempre há um ascendente de luz em tudo que nos acontece, porque há uma visão de um planejamento maior que todos nós estamos mergulhados, quer seja como orbe, quer seja como continente, quer seja como país, quer seja como encarnação individualizada, quer seja como encarnação contextualizada no arcabouço da sua família espiritual, quer seja no seu papel relevante no auxílio do seu processo educativo da humanidade que você influencia e que você está mergulhado. Porque cada um de nós tem um papel na sua encarnação, na família que você está mergulhado, no contexto, na época que você está mergulhado. Por exemplo, nós espíritas estamos encarnados num período de transição. Então, isso significa dizer que cada um de nós tem um papel. Cada um de nós é chamado a desempenhar uma tarefa daquilo que nós fomos preparados para desempenhar. Por exemplo, quando Jesus nos deixou, digamos assim, na terra, ele mandou os apóstolos pregarem o evangelho, e tem aquela passagem que ele mandou os 70 da Galileia. Então, além dos apóstolos, ele mandou 70 discípulos para que pregassem o evangelho, espalhando aquela boa nova por toda aquela região. Nós espíritas, que somos provavelmente, muitos tendo novas oportunidades de conhecer o Cristo e de revelar sua doutrina, como ele nos apresentou, nós estamos aqui nos preparando para disseminar essa informação espírita. Porque ser espírita no Brasil é um tanto quanto mais fácil. Por que eu digo isso? Porque a maioria de nós espíritas frequentamos uma casa espírita, temos acesso a inúmeros livros espíritas codificados pela mediunidade de um Chico Xavier, de um Divaldo Franco, de tantos outros missionários médiuns que colaboram com a informação da terceira revelação em língua portuguesa. Então nós temos acesso a centenas de milhares de lives, horas de gravação após essa pandemia, esse fenômeno explodiu. Tantos oradores brilhantes nos ofertam as suas horas de estudo, compartilham o seu pensamento para nos revelar tantas informações para clarear e ampliar a nossa cabeça, para que a gente entenda esse processo. Então, nós estamos educando os nossos espíritos para que a informação espírita passe a fazer parte dominante do nosso ser. Porque muito provavelmente, meus irmãos, por tudo que a gente está vendo aqui, de que nada é por acaso e de que tudo é por amor, nós estamos nos preparando enquanto espíritas, enquanto cristãos, para que amanhã nós venhamos a reencarnar em outros países, em outras culturas, diferentes da do Brasil, para levar essa informação tão clara, tão cristalina, tão pura na cabeça de tantos de nós que conseguimos acessar e estudar o Pentateuco, as obras de André Luiz, as obras de Emmanuel, as obras de tantos, de Joana de Ângeles, de tantos missionários
que nos assistem com essas informações espíritas, eu costumo dizer que é o gabarito comentado do Enem, porque a gente tem a informação espírita que é uma tradução daquilo que Jesus já quis dizer, e o movimento espírita esmiuça ainda mais a informação de tantas obras reveladas, com as palestras, com as lives, com os comentários, com os debates acerca da informação espírita. Então, nós estamos fazendo um curso avançado de evolução moral, quer seja pelo Velho Testamento, pelo Novo Testamento, pela doutrina espírita e pelo comentário de tantos autores espíritos espíritas a respeito da informação cristã trazida no Novo Testamento. Ou seja, nós estamos passando por um processo de aprimoramento das nossas almas para sedimentar essa informação, nos preparando para as encarnações vindouras para disseminar essa informação espírita pela humanidade, porque o grande objetivo nessa transição de mundo de regeneração é acabar com o materialismo. E como é que a gente acaba com o materialismo? Disseminando todas essas informações que a gente já tem. É por isso que a gente precisa entender que o Consolador prometido pelo Cristo é a doutrina espírita, mas não a doutrina espírita como movimento espírita em si, mas a doutrina espírita enquanto revelação de uma lei natural, de que há um único Deus, de que há espíritos, de que os espíritos se comunicam conosco, de há uma pluralidade nas existências, há uma pluralidade dos mundos habitados e que há uma necessidade premente de nossa transformação moral. O Consolador prometido pelo Cristo não é o movimento espírita em si, mas é o conteúdo da informação espírita que transforma a humanidade. Este conteúdo da informação espírita é que é uma fonte da mesma árvore que todos nós precisamos beber. E é por isso que nós estamos nos aprendendo todas essas informações para que possamos vir a divulgá-las aonde quer que nós estejamos convidados a dar o nosso testemunho. Essa é que é a grande informação que a gente está aprendendo nos dias de hoje, que a gente está começando a compreender com a nossa doutrina reveladora, a terceira revelação. Que é um pouco isso que a gente está fazendo, a lei de caridade, com toda essa obra do Pentateuco kardeciano que ele nos revela. Aí a gente faz uma reflexão aqui perguntando o seguinte: por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? Está lá no Livro dos Espíritos essa pergunta, na questão número 801, e os espíritos respondem: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas que podem compreender agora por meio de seus ensinos, mesmo incompletos. Preparam o terreno para receber a semente que hoje vai frutificar. Ou seja, meus irmãos, é aquilo que a gente estava falando, tudo vem a seu tempo, conforme o grau de adiantamento moral e de maturidade da humanidade. Então, os espíritos não ensinaram essas informações em todos os tempos, porque a gente ainda não estava preparado para ter maturidade de receber todas essas informações. No Brasil, repito, nós temos hoje uma grande quantidade de informação espírita do Consolador prometido, das verdades que a gente precisa divulgar. Amanhã, preparados que nós estamos sendo, levaremos essa informação aos outros lugares aonde não tem acesso a essa informação, como a gente está revelando, não é? Então, essa mensagem aqui de Santo Agostinho, Progressão dos Mundos, no capítulo 3, o item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é que ele nos diz? O progresso é lei da natureza. Tudo da natureza progride. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere, em tudo há amor. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação ao estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre aniquilamento.
ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que ele habitam. Estão lembrados? A escala dos mundos, a escala dos espíritos. Tudo progride conforme a lei de Deus. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessante, progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna de majestade, da majestade do Criador. Quanto ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que se concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha e se alçará sobre esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Mensagem do Espírito de Santo Agostinho, afirmando o que nós tentamos colocar nessa figura aqui. Chegamos nesse momento de transição, deixando uma condição de expiação e provas e entrando numa condição de regeneração. Deixaremos de ser mais matéria para sermos mais espírito. Esse é o momento que estamos fazendo, que estamos vivenciando agora. É para isso que estamos nos preparando, para dar testemunho de nossa evolução. A gente traz aqui agora para vocês, dentro desse contexto de que tudo é amor e de que nada é por acaso, de que todos somos galhos de uma mesma árvore, essa reflexão de um avatar indiano chamado Satya Sai Baba, reencarnado conosco, contemporâneo de cada um de nós nesses dias, lá na Índia, quando ele diz o seguinte: existe somente uma religião, a religião do amor. Existe somente uma linguagem, a linguagem do coração. Existe somente uma casta, a casta da humanidade. Existe somente um Deus, e ele é onipresente. Todas as religiões são facetas da mesma verdade. Todas as escrituras são sagradas. Todos os locais de devoção são sagrados. Todas as religiões estão procurando o único e mesmo Deus, embora eles o chamem por diferentes nomes. Então está aí, meus queridos amigos e irmãos, um pensamento que se bebe na mesma fonte. E o que é que esse pensamento é diferente da frase de Leon Denis, quando ele diz: espíritas, tende como templo o universo, como altar a consciência, como imagem em Deus e como lei a caridade. Ou seja, todos nós bebemos da mesma fonte, todos nós somos galhos de uma mesma árvore. Se aqui e ali as tintas do nosso caldo cultural faz com que a gente entenda essas verdades de uma forma ou de outra, não importa. O que é importante é que todos nós bebamos da mesma fonte. Como disse Madre Teresa de Calcutá, quando salvava um moribundo numa dessas pestes nas ruas da Índia, de Calcutá, quando ela pegou um moribundo nos braços e ele vira para ela e pergunta: irmã, qual é a tua religião? E ela responde: minha religião é o amor. E quem é teu Deus? Meu Deus é você. Ou seja, todos esses missionários revelam a lei de amor, de fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Essa é a essência do momento que todos nós estamos vivendo, nos momentos atuais. E lá na Gênese,
a gente encontra essa frase, essa reflexão, que diz: um só rebanho, um só pastor. O progresso, ele se fará pela força das coisas, porque há de se tornar uma necessidade para que se estreitem os laços da fraternidade entre as nações, far-se-á pelo desenvolvimento da razão humana, que se tornará apta a compreender a puerilidade de todas as dissidências, pelo progresso das ciências, a demonstrar cada dia mais os erros materiais sobre que tais dissidências assentam e a destacar pouco a pouco das suas fiadas as pedras estragadas, demolindo das religiões o que é obra dos homens e fruto de sua ignorância das leis da natureza. A ciência não poderá destruir, malgrado a opinião de alguns, o que é obra de Deus e eterna verdade. Portanto, meus amigos, aí está o pensamento de um planejamento maior, um planejamento de que nada é por acaso, um planejamento de que tudo é amor e de que todos nós estamos mergulhados no contexto que nos cabe, no papel que nos cabe, no propósito que nos cabe, entendendo a lei de amor, entendendo a realidade e os desafios de nossa vida e nos preparando para vencermos as nossas imperfeições de hoje e sermos amanhã muito melhor do que estamos sendo hoje. Nada acontece por acaso. Em tudo, Deus tem um propósito. Que não percamos de vista essa reflexão. Nada acontece por acaso. Nem pandemia, nem dificuldades, nem dores, nem desafios. Tudo tem um propósito divino. Tudo é amor. Que possamos nos fortalecer, que possamos agradecer a oportunidade, que possamos cada vez mais estar preparados para seguir a nossa jornada, porque Ele segue adiante para a Galileia, como sempre seguiu. Que Jesus nos abençoe, nos inspire e nos ampare, hoje e sempre.